Antes de passarmos aqui para as perguntas dos teletertulianos, a pergunta clássica: por que que você escolheu fazer o verbete sobre o povo cigano? Sim, foi um crescendo, né? Começou o interesse pelas diversas retrocognições que eu tive ao longo do tempo, e uma em especial, uma que foi mais significativa, porque pegou no psicossoma, né? Então, aquilo que pega no psicossoma precisa ser autopesquisado para mental somatizar, né? E eu comecei a pesquisar. E depois, pesquisando também a minha vida, essa existência atual, eu percebi vários indícios de paragenética relacionada com as vidas ciganas. Então, eu fui primeiro por uma questão pessoal, de desdramatizar, de superar esse sentimento psicossomático, de saudade, de banzo, essas coisas, né? Precisava superar isso. Depois, eu comecei, quando eu percebi e passei a enxergar o povo cigano como um povo como outro qualquer, quando eu desdramatizei, acabei com os generalismos, com as fantasias, e vi um povo como ele realmente é, desnudado de todo esse mistério e essas generalizações mesmo, né, que nós, não ciganos, otorgamos para esse povo. Preconceito. Preconceito, né? Mas, enfim, eu percebi que isso acontece com outros povos, com outras etnias. Aí ampliou, foi uma coisa muito interessante. Que aí, quando foi no caso do Paradireito, agora teve o Fórum do Paradireitologia, eu escrevi um artigo sobre multiculturalismo, a necessidade que nós temos de derrubar esses preconceitos, de enxergar o outro, apesar das diferenças, como uma consciência, né? Para que possamos melhorar esse planeta e até mesmo viabilizar o Estado mundial. Aí ampliou. Muito bem. Anália. E um último ponto é como que o povo cigano desenvolve o parapsiquismo. Porque eu vi você falando vários pontos aí, mas nada assim muito técnico. Mas eu conheço muitas pessoas, inclusive características disso que você está falando. Então eu queria saber como que eles desenvolviam isso ou desenvolvem para ver se consegue ver mais pontos em comum. Eu não vejo como desenvolvimento, não. Eu vejo como parte da bagagem deles, cigano. O parapsiquismo faz parte da realidade deles. Eles não chamam de parapsiquismo, isso é uma leitura nossa, certo? Mas quando a mulher cigana vai varrer a casa do quintal para frente, para fazer o desassédio da casa dela, ela não está fazendo desassédio, ela está mandando os espíritos ruins embora. Ela não chega a pensar no ela não parapsiquismo. tem essa... É natural, né? Eu acho que todos os aprendizados que eles têm desde pequenos já leva envolve isso. essa questão, e aí é natural eles darem natural, atenção. Acho que é isso que é importante. Isso que ela falou, é natural neles, o parapsiquismo não é desenvolvido, é natural. Entendi. Obrigado. Anália, eu queria te agradecer pela oportunidade desse tema e parabenizar o curso, né, que você está com a etnia cigana. Quanto à questão árabe-cigana, toda a Península Arábica, ela ainda é dividida em povos ciganos, mas mesmo na Ásia, nos países do Médio Oriente, nós vemos muito dos nômades ainda, e a questão assim familiar, vamos dizer assim, que a gente troca a questão para tribos, elas ficam tribais, elas ficam assentadas, e a questão do dote no islamismo, nas questões das etnias árabes, a moça, ela recebe um dote, e esse dote, ela recebe o dinheiro. Mas aí o que se emancipou em relação aos ciganos da Península Ibérica, com a Península Arábica, é que não existe um matriarcado. Corta-se pelo patriarquismo, então a mulher perde um pouco a sua liderança. Então, ela recebe o dote, mas dentro do patriarquismo, mas também não serve a sua sogra. Mas é muito interessante a similaridade com as músicas, os festejos, as roupas, os costumes, a sobrevivência em grupo e tudo mais. Exato. Então é isso. Valeu, obrigada, Eu Sheila. vou devolver aqui, ela estava na prioridade, que eu tirei o microfone dela. Minha mãe, Sheila, vê lá. Anália, na página 24, em numerologia,
Eu vi que você coloca preconceito ao povo cigano, discriminação étnica ao povo cigano, hostilidade ao povo cigano. Por que você acha que, historicamente, o povo cigano sofre tanto preconceito, assim? Eu cheguei a uma conclusão em relação a isso. Todos os povos que habitam esse planeta possuem o que eles chamam de manual de sobrevivência, que é um livro sagrado. Todos os povos. Eu não conheço um povo que não tenha um livro sagrado. Né? A Bhagavad Gita, a Bíblia, enfim, todos eles possuem. Todos os povos possuem liderança. Um governo, uma liderança a quem você pode buscar para resolver as questões, que dá autoridade àquele povo. Você está me acompanhando? Todos os povos possuem uma religião, um Deus que também viabiliza aquela etnia, aquela raça, dá credibilidade, protege. Cigano não tem nada disso. Cigano não tem um livro sagrado, não tem governo, não tem um Deus. É uma ameaça e tanto. A quem você vai recorrer se um cigano fizer alguma coisa errada? Não tem ninguém para recorrer. O que você pode fazer é matar, prender e mandar embora. Porque você vai reclamar com quem? Você está entendendo? Então, essa perseguição, ela é até certo ponto compreensível para nós, né, que temos governo, que temos religião, que temos Bíblia, que temos, enfim, porque há todo um suporte aí de autoridade, de consistência, de alicerçar aquela cultura. E eles não têm alicerce nenhum, eles estão entregues aí a quem quiser. É falta de pertencimento, né? Exato. Ele não tem pertencimento. Esse é o entendimento meu, tá, Rosa? Eu também cheguei a essa conclusão. Quando eu fiz essa pergunta, que realmente é uma pergunta totalmente procedente, poxa, mas por que essa perseguição? Por que tanto sofrimento? Por que isso? Por que eles não podem ficar em lugar nenhum? Eles foram, em algum momento da história deles, eles foram banidos. E eles usam o banimento dentro da sociedade deles também. Eles foram banidos. Em algum momento, ou da Índia, ou das tribos judaicas, de algum lugar eles foram expulsos, e nunca mais. Não conseguiram mais nada, né? Não tiveram mais esse aporte. Ok? Anália, mas assim, você acha que alguma responsabilidade eles têm na história para ter essa, vamos dizer assim, essa rejeição ao povo cigano? Todos nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Ninguém é vítima. Isso você pode expandir para uma sociedade, para uma etnia, para um povo. Todos nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Em algum momento a gente gerou aquela situação. Então, eu acho que isso se aplica também, entende? Nesse sentido, aí já é uma leitura conscienciológica, tá? Dessa perseguição, já é uma coisa menos objetiva, com relação à pesquisa da etnia, né? Já é uma coisa mais ampla. Realmente, com certeza alguma coisa aí aconteceu. Anália, em relação aos agregados no grupo cigano, as crianças, porque você falou que aos 14 anos os ciganos eram direcionados a casar com ciganos. E aqueles que cresceram dentro do grupo ciganos e não eram ciganos? Nunca foram e não vão ser, vão continuar não sendo. Mas não tinha nenhum problema? Não dava... Não, depende da circunstância, né? Alguns agregados eram porque queriam ser, por escolha própria. Essa Isabel, a moça que escreveu esse livro aqui, ela ficou 10 anos lá no meio deles. Era uma agregada, né? A Isabel Fonseca, uma judia, jornalista americana, que mora nos Estados Unidos. Ela ficou lá na Romênia 10 anos, lá vivendo no meio deles. Engraçado que você vai lendo o livro, chega um ponto que ela começa a comprar a briga deles, ela começa a se sentir, agir como se fosse cigano. Sabe, mas que absurdo, por que estão fazendo isso? Isso não é falta de respeito? Então ela passou de uma narrativa isenta de uma pesquisadora a uma cigana ali defendendo a etnia dela. Muito interessante. Mas nunca vai ser, ela mesma comenta que nunca se sentiu cigana, nunca deixaram que ela se sentisse cigana. Ela tinha acesso a tudo. Eles deram as melhores camas, tiraram as filhas da cama para dar para ela ser a mais bem recebida,
mas ela continuava sendo uma Gadi. Aí ela se metesse um dos filhos da dona, da chefe da família. O mesmo acontecia com as crianças que cresciam dentro Sim, mesmo as crianças que eram roubadas, ou elas eram doadas, ou eram entregues pelas pessoas lá, a mesma coisa acontecia. Eles ficavam lá dentro, eram tratados bem, muito bem, participavam de tudo, mas continuavam sendo não ciganos. Até teve uma cena bastante chocante nesse reality show. O cigano foi numa boate. 3 rapazes jovens, assim, foram numa boate em Nova York. E tinha lá umas menininhas, né? Não ciganos. E elas, eu adoro cigano. O que eu faço para ser cigano? Corta aqui, chupa meu sangue, não tem outro jeito. Achei aquilo tão cruel, tão violento. Aquilo me chocou um pouco, né? Mas o que ele quis dizer, é sangue, você não tem, o que você quer fazer? Não tem jeito, você nunca vai ser cigano. Eu acho que é nesse sentido, né? Pode falar um pouco sobre os projetos que estão sendo propostos no Brasil para que os ciganos comecem a adquirir direitos como brasileiros? Existem alguns projetos na Câmara dos Deputados, aí, no Congresso, inclusive em Brasília, o Nicolas Ramanujan, um dos trabalhos dele é esse. Levar esses tratados e essas reivindicações para o poder público. Porque o que eles querem? Esses projetos, eles querem inserir o povo cigano como cidadão brasileiros, ou seja, dar a eles o direito à cidadania brasileira, mesmo sendo ciganos, ou seja, não sendo assimilados. Existem 3 características ciganas. Uma é o cigano nômade, que ainda existe hoje, muitos ainda, que não param no lugar, caminham, vão embora. Eles vivem em carroças, não existem mais. Agora é caminhão, né? Hoje é trailer, né? Tem trailer, tem caminhões. Depende da grana, né? Que eles vão andando por aí, pelo Brasil e pelo mundo, né? Dependendo do dinheiro. E tem os assentados, são aqueles que ficam no lugar e não vão mais, mas podem ainda ir embora. Pode vender tudo e pegar a estrada de novo. Eles continuam sendo ciganos, continuam sendo nômades, eles não se orgulham. Olha, gente, sabia que cigano não se orgulha de ser nômade? Eles dizem que são nômades por necessidade, porque eles preferiam não ser. Mas eles não querem deixar de ser ciganos. Então, esses projetos, eles visam dar a eles todos os direitos da cidadania brasileira sem assimilação, ou seja, sem deixar de ser cigano para ser brasileiro. Vocês estão entendendo? Que isso aí é um problema jurídico. Para você ter cidadania brasileira, você precisa ser brasileiro. Mas você tem que deixar de ser cigano. Cigano não é uma nacionalidade. Não pode nem ter dupla nacionalidade. Ser cigano não é nacionalidade. Como é que faz? Então, esses projetos estão sendo debatidos nesse sentido. Então, essa pergunta do Télio Tertuliano tem muito a ver com o que você respondeu agora, mas eu vou fazer de novo a pergunta, porque tem algumas nuances diferentes. De que modo você, de que modo vê o brasileiro no tratamento ao povo cigano? Quais são suas impressões? Porque o povo cigano nos chama muita atenção. Falam também que eles são de origem espanhola. Por quê? Você vai ver aí o Télio Tertuliano se você for olhar lá na taxologia, nós temos 29 grupos que eu enumerei. Tem mais, tá? Mas eu enumerei a partir do livro do Nicolas Ramanujan ali, que agora conversando com a Sheila, essa cigana que é de origem árabe, ela me falou que tem muita coisa. Essa parte eu não abordei aqui, porque eu não acessei essas informações. Mas já peguei telefone, já peguei e-mail e vou acessar essas informações também para passar para uma outra pesquisa. Então, esses da Espanha é o item 12, viu? São os calé. Os calé, eles são de origem espanhola, eles é que mudaram o flamenco, a dança flamenca. Ela sempre existiu, ela é de origem espanhola, a dança flamenca, só que os ciganos deram uma outra roupagem, caracterizaram de uma maneira diferente. Hoje ela é vista como dança cigana, porque absorveu muitas das características ciganas, né? E os calé são de lá, da Península Ibérica. A pergunta, desculpa, foi em relação aos brasileiros, certo? Como é que o brasileiro vê e trata? O brasileiro tem lá no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, todo dia 24 de maio, que é dia de Santa Sara, que é quando comemora o Dia Nacional dos Ciganos,
tem um festival lá no Arpoador, um festival cigano, com dança e tudo, enche, lota, o povo adora. Mas o povo gosta do aspecto festivo, da dança, da alegria, né? Do povo cigano. É isso que atrai, o brasileiro gosta muito disso. Isso atrai o brasileiro. É esse o motivo da atração, eu entendo assim. Agora, há muito preconceito velado ainda em cima dos ciganos aqui no Brasil. Com certeza, ainda há preconceito, bastante. Professora Anália, a favor esclarecer. Na Sindromologia, página 23... Não, eu acho que deve ter algum erro aqui, porque deve ser Sinergismologia, página 23, segunda linha, o sinergismo cigano para psiquismo. Sinergismo cigano para psiquismo? Não é Sindromologia, nós falamos aqui, esse sinergismo está relacionado a essa natureza parapsíquica dos ciganos, né? Tudo com eles é energia. Eles trabalham muito com essa coisa de energia. Outro dia, a Carla, que trabalha com a gente lá na CIP, ela contou que chegou um casal de ciganos para fazer um exame, ela é médica, e a cigana perguntou para ela assim: quem esteve aqui antes? Qual é a doença que veio? Por que ela estava aqui? Como é que você tratou isso aí? Enfim, perguntas relacionadas a... Deixa eu ver esse campo aqui de energia, porque eu vou usar para fazer o meu exame. Quem é que estava aqui antes de mim? Qual a realidade dela? Então, você vê a preocupação com a energia, né? Porque ela viu a asepsia. Ela não perguntou, você fez a asepsia da mesa? Você limpou, você passou álcool? Não foi isso que ela perguntou. Qual era a doença, quem era a pessoa e como foi feito o trabalho. Pelo menos foi isso que eu entendi, quando a Carla me contou. Então, aí a Carla fez essa mesma leitura, olha só a preocupação dela, para saber qual a energia que estaria aqui, para ela fazer o exame. Está entendendo? Aí ela fez o exame quando a Carla explicou. Então, tudo que eles vão fazer, quando eles chegam no acampamento, como nós dissemos aqui, de limpar com energia, nesse reality show aconteceu uma coisa interessante, que eles alugaram uma casa, uma loja em Nova York, para botar uma loja de tarô e de leitura de mão e tudo mais, que é esse que as mulheres trabalham nisso, né? Essa é a atribuição delas. Aí a matriarca, que foi lá fazer a limpeza energética. Foi de balde, flores, água, e tome de jogar o balde, escovar, sai, não queremos vocês aqui. Aqui vai ser uma casa de limpeza, aqui vai ser uma casa para ajudar. Não queremos nada ruim aqui dentro. Então, isso aí não pode ser perto de cemitério, não pode ser perto de casa de jogo, não pode ser perto de boate. A hora de escolher o lugar para colocar uma loja, gente, só vendo. A verbetógrafa, qual é ou era a principal atividade econômica dos ciganos? Eles ganhavam dinheiro com que atividade? Bom, aí nós podemos ver lá atrás, lá na taxologia ainda, na mitologia, na caracterologia. Na caracterologia, eu enumero 10 profissões masculinas. As profissões são separadas, as profissões de homens e de mulheres. Então, eles tinham, antigamente, hoje nós temos muitos ciganos donos de ferro velho, muitos ciganos vendendo carro, muitos ciganos corretores de imóveis. Eles são de negócios. Não ponha um cigano numa sala trancada. Entendeu? No escritório, eles não vão se sentir bem. Eles são de negócios, eles são comerciantes. A característica deles é transar, transação. Transar? Transação. Também, mas tudo bem. Então, olha aqui. As atividades, eles adestravam animais. A parte artística também, circos e shows, e dança, e canto, e música. O Nicolas Romanouchi, ele tem uma banda que é maravilhosa, que viaja ao Brasil e o mundo com essa banda de música cigana. Fabricação de artefatos, práticas comerciais e trabalhos com ferro. Dizem, posso contar essa historinha rápida? Sim, claro. Tem. Dizem, outra coisa, que alguém falou da perseguição dos ciganos. Essa perseguição foi alimentada, ela foi criada, né, em função daquilo que eu entendo que tenha sido a causa principal. Mas os ciganos são até hoje acusados de terem sido os ferreiros que prepararam os ferros, os pregos que colocaram Jesus Cristo na cruz. Sabia disso, né, Jacques? Eles foram perseguidos na Idade Média
porque eles é que fizeram os pregos para prender Jesus na cruz. Eram 4 pregos. E eles só entregaram 3 para pegar o dinheiro e deixar de fabricar um. Então os pés de Jesus ficou com um prego só. E isso aumentou o sofrimento de Jesus. Então, pela ganância dos ciganos, Jesus sofreu mais. Está entendendo? E isso seguiu aí, ó. Vocês imaginem como é que isso não deve ter perseguido esse povo, né? Aí o cigano muito esperto falou o seguinte: peraí, nós tiramos um prego, não foi para ganhar dinheiro, foi para ver se eles desistiam de sacrificar Jesus. Então, professora Anália, poderia comentar a fatologia, página 23, segunda linha, a restrição do sentimentalismo às canções? Exato, a restrição do sentimentalismo às canções. É só um pequeno raciocínio de reflexão, um pequeno exercício de reflexão. Nós vamos verificar o seguinte: são um povo perseguido, não tem casa, não tem lei, assim, só a lei da família, que é do CRIS, não tem religião, não tem livro, não tem governo. Então eles precisam o quê? Lucidez, precisam estar com o pé no chão. Não podem ficar fantasiando a vida deles. Eles têm que ser muito realistas. Se alguém chegar perto deles, mas eu gostei tanto de vocês, eu vou ajudar vocês. Não, peraí. Vamos desconfiar disso aí, porque isso aí não está certo. Então, todo aquele emocionalismo, toda aquela fantasia, tudo isso era colocado nas músicas e nas festas. Por isso a necessidade dessas festas. Eram para sobrevivência também. E o último efeito, o efeito do modo de viver cigano no mundo atual. Você viu isso? Sim, viu. Qual é a diferença é grande, é enorme. Hoje o modo de viver cigano está bem diferente. Eles mantêm as tradições, mantêm... olha, esse preconceito... Gente, eu quero fazer um parênteses aqui, porque preconceito é uma via de mão dupla. Eles também têm preconceito com a gente. Sim. Com certeza, né? Eles têm preconceitos gadias, né? Gadias, os não ciganos, não têm acesso a isso. Mas hoje estão mais abertos, hoje já estão bem mais acessíveis, já estão buscando a convivialidade com os não ciganos, querem alcançar a nacionalidade, a cidadania dos países em que vive, já querem levar as meninas e os meninos para a escola, enfim, está uma abertura maior. Hoje está bem diferente.